Olá, galera! Agora nós vamos falar da última função inorgânica, não menos especial, não menos importante, né? Que são os óxidos, tá? Então, nós vimos já as 4 funções, né? Nós vamos ver agora a quarta, né? Os ácidos, as bases, os sais e agora os óxidos. Primeiro, galera, o que são óxidos? Óxidos são compostos binários oxigenados, ou seja, é um composto formado por 2 elementos, sendo que o oxigênio tem que ser sempre o elemento mais eletronegativo. Lembrando lá da aula de propriedades periódicas, o que é eletronegatividade? Força com que o átomo puxa o elétron na ligação química. Então, a eletronegatividade cresce na tabela periódica sempre na direção do flúor. Então, os elementos mais eletronegativos da tabela são flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, o único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor, tá bom? Então, óxidos são compostos formados por 2 elementos apenas, sendo que o mais eletronegativo, o que aparece por último na fórmula, sempre tem que ser o oxigênio. Então, exemplos aí de óxidos: CO2, que é o que a gente conhece, né, usualmente como gás carbônico, mas o nome dele correto é dióxido de carbono. Temos o óxido de sódio, a água, né, que também é um óxido porque é formado por 2 elementos químicos, sendo que o último, né, o mais eletronegativo é o oxigênio, e o SO3, que é o trióxido de enxofre. Prestem atenção, galera, ó, não são óxidos H2SO4. Por que H2SO4 não é um óxido? Porque ele não é um composto binário, ele é formado por 3 elementos químicos, ó. Tenho aqui hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, eu tenho 3 elementos. Então, não é um composto binário. Então, não é óxido. Aqui, nós também não temos óxidos. Não é um óxido. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Coloquei aqui a tabelinha, ó. Eletronegatividade do oxigênio, 3,5. Do flúor, 4. Né? Então, o flúor é mais eletronegativo. Então, mesmo sendo um composto binário, aqui nós não temos um óxido. Óxidos no nosso cotidiano. Temos o gás carbônico, né? Que é esse gás presente em grande proporção na atmosfera. Ele também é conhecido, né, aí como gelo seco quando ele está no estado sólido, tá? Então, o gelo seco nada mais é do que o gás carbônico no estado sólido. Temos o monóxido de carbono, que é um gás proveniente da queima incompleta dos combustíveis. Então, sempre que tivermos uma combustão incompleta, né, nós teremos produção de monóxido de carbono. O óxido de cálcio, que é conhecido como cal virgem, né, utilizado na caiação do solo. O óxido de silício, que é o dióxido de silício, é conhecido como sílica e ele está presente na areia, é muito utilizado na produção de vidro. E temos muitos outros óxidos, se vocês viram que a água, né, é um óxido que é uma molécula, uma substância de tamanha importância, né, na natureza para a nossa vida. Os óxidos, galera, eles podem ser divididos em óxidos iônicos e óxidos moleculares de acordo com o tipo de ligação que vai formar esses óxidos. Então, se eu tenho um metal ligado ao oxigênio, lembrando que o oxigênio é ametal, né, galera? Então, se eu tenho um metal ligado a oxigênio, eu tenho metal ligado a ametal. Então, eu tenho um óxido iônico. Se eu tiver o oxigênio ligado a um outro ametal, eu vou ter formação de ligação covalente. Então, eu tenho óxido molecular, ok? Então, óxidos iônicos são aqueles formados por ligação iônica, quando nós temos metal com oxigênio. Por exemplo, óxido de cálcio, óxido de sódio, óxido de alumínio. Já os óxidos moleculares são aqueles formados por ligação covalente, ametal com ametal. Então, ametal com oxigênio. Exemplo: dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, heptóxido de dicloro, ok? Nomenclatura. A nomenclatura vai depender se o óxido é iônico ou molecular, tá? Então, existe uma nomenclatura diferente para cada um desses óxidos. Os óxidos iônicos, né, que são aqueles formados por metal mais oxigênio, possuem uma nomenclatura mais simples. Basta a gente dizer óxido de e o nome do metal. Então, por exemplo,
Na2O, óxido de sódio. CaO, óxido de cálcio. K2O, óxido de potássio. Só que existem metais que podem formar mais de um tipo de óxido, que são aqueles metais que possuem NOx variáveis. Por exemplo, o ferro, ele possui NOx mais 2 ou mais 3. O cobre, ele possui NOx mais 1 ou mais 2, né? Então, eles vão formar óxidos diferentes. Então, olha só, o óxido formado pelo ferro de NOx 2 é o FeO. Lembrando que é um composto iônico, então a gente pode fazer o cruzamento de cargas. Então, se eu tenho o ferro mais 2 e o oxigênio menos 2, cruzando as cargas, eu vou ter o quê? Fe2O2, né? E a gente pode simplificar com FeO. Por isso que eu tenho aqui o óxido de ferro, né, com NOx mais 2. Para nomear esse óxido, a gente usa algarismos romanos, tá? Então, aqui eu tenho o óxido de ferro 2. Esse 2 em algarismos romanos está indicando que o NOx do ferro é mais 2, ok? E o ferro mais 3, ele vai formar o óxido Fe2O3, porque eu tenho ferro mais 3 e o oxigênio que tem carga, né, o NOx menos 2. Cruzou, o 2 vem para o ferro e o 3 do ferro vem para baixo do oxigênio. Então, Fe2O3. Então, o nome desse óxido é óxido de ferro 3. Lembrando que o número sempre deve estar em algarismos romanos. Eu posso usar também aqueles sufixos utilizados lá nos ácidos, ico e oso. Oso para o maior NOx, oso para o menor NOx e ico para o maior NOx. Então, olha só, óxido de ferro 2. O 2 é o menor NOx do ferro, né? Ele pode formar ferro mais 2 e ferro mais 3. Então, o mais 2 é o menor NOx. Então, eu posso chamar também de óxido ferroso. E o mais 3, né, que é o Fe2O3, posso chamar de óxido férrico. E o exemplo do cobre, galera? O cobre pode formar NOx mais 1 e mais 2. Então, óxido de cobre 1 para o cobre mais 1, ó. Eu tenho aqui o cobre mais 1, oxigênio menos 2. Cruzou, o 2 vem para baixo do cobre e o 1 vem para baixo do oxigênio. Então, Cu2O. Então, aqui a gente tem o óxido de cobre 1. Como é o menor NOx do cobre, eu posso chamar também de óxido cuproso. Aqui eu tenho o óxido de cobre 2, né? Eu posso chamar também de óxido cúprico, tá bom? E os óxidos moleculares são um pouquinho diferentes, porque a gente vai usar prefixos de quantidade, indicando o número de oxigênios da molécula e o número de átomos diferentes de oxigênio presentes na molécula. Então, por exemplo, CO2, eu tenho aqui um carbono e 2 oxigênios. Então, eu tenho o dióxido, indicando que eu tenho 2 carbonos, 2 oxigênios, por isso dióxido. Monocarbono. Só que quando a gente tem elemento diferente de oxigênio, né, com apenas um átomo, a gente não precisa usar o mono. Eu posso chamar isso aqui, o CO2, apenas de dióxido de carbono. O prefixo para quantidade para o elemento diferente de oxigênio, ele só vai ser obrigatório quando for 2 ou mais átomos, ok? Então, por exemplo aqui, P2O5. Eu tenho 5 oxigênios. Qual é o prefixo de quantidade para 5? Penta, né? Só lembrar do Brasil. O Brasil ganhou a Copa 5 vezes, então ele é pentacampeão, né? Então, aqui nós temos pentóxido. Quantos fósforos nós temos? 2. Então, é obrigatório colocar o prefixo de quantidade para o fósforo também, já que eu tenho 2. Se eu tivesse só um, não seria obrigatório, eu não preciso colocar, tá bom? Então, aqui a gente tem o pentóxido de difósforo. Aqui, CO, monóxido, porque eu tenho apenas um oxigênio, de carbono. Não preciso colocar monóxido de monocarbono, nem é utilizado, tá? Então, pode até ser considerado errado. Então, o certo é dióxido de carbono, monóxido de carbono, tá? O mono não costuma ser utilizado quando só tem um átomo diferente de oxigênio. E Cl2O7.
7 oxigênios. Então, qual é o prefixo de 7? Se o Brasil for campeão da Copa do Mundo 7 vezes, ele vai ser hepta, né? Então, aqui nós temos o heptóxido de dicloro, tá bom? Bom, os óxidos, eles podem ser classificados em óxidos ácidos, básicos, neutros e anfóteros. O que é isso? Os óxidos ácidos são aqueles formados por ametais na sua maioria. Então, nós temos exemplos aí, o SO2, SO3, CO2 e N2O5. São óxidos ácidos. Por que eles são chamados óxidos ácidos? Porque eles reagem com água formando ácidos. Então, sempre que eu coloco esses óxidos em água, eles vão formar ácidos. E se reagirem com bases, eles vão formar sal e água, como se realmente eles fossem ácidos. Eles vão neutralizar as bases, formando sal e água. Então, olha o exemplo aí do CO2, que é o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, né? O gás carbônico, quando em água, vai formar o ácido carbônico. Por isso que a chuva, naturalmente, ela já é ácida, tá? Se a gente pegar uma chuva num local que não seja poluído, né? Ela, naturalmente, ela já vai ter um pH menor que 7, né? Levemente ácido, né? Não vai ser tão ácido, vai ser levemente ácido. Por quê? Porque na atmosfera nós temos gás carbônico. E quando ele entra em contato com a água, né? Ele vai reagir formando o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico é um ácido fraco, então ele não vai diminuir tanto assim o pH da água, tá? E vejam a outra reação aí, ó. CO2, né, que é o dióxido de carbono, mais hidróxido de cálcio. Então, eu tenho CO2, que é um óxido ácido, reagido com base. Vai formar o quê? Sal e água, ok? Então, ele consegue neutralizar a base, tá? Formando sal e água. Por isso que ele é um óxido ácido, porque ele consegue se comportar realmente como se fosse um ácido. É importante dizer, né, que o SO3, que é o trióxido de enxofre, assim como o dióxido de enxofre, eles são gases muito importantes, né, porque eles são causadores da chuva ácida, ok? O CO2 também? Sim, o CO2 também. Só que o CO2 ele já é naturalmente presente na atmosfera, né? Claro que hoje ele está numa quantidade maior do que o natural, né? Por conta da queima dos combustíveis fósseis. Mas o CO2 é um ácido fraco. Então, a gente diz que os principais são os óxidos de enxofre e o nitrogênio. São os principais causadores da chuva ácida. Então, o SO3, que é dito como o principal causador da chuva ácida, ele reage com a água formando um ácido forte, que é o ácido sulfúrico. Então, isso vai fazer com que o pH da chuva diminua drasticamente, formando o que a gente chama de chuva ácida. Então, lembra que eu falei com vocês que a chuva é naturalmente ácida, mas quando nós temos esses gases poluentes na atmosfera, eles vão reagir com água formando ácidos fortes, né? Diferente do ácido carbônico formado pelo gás carbônico, que é um ácido fraco. Esses ácidos fortes vão tornar o pH da chuva drasticamente ácida. E isso vai trazer consequências para o meio ambiente, né? Como acidificação do solo, dos rios, né? Dos lagos, ok? E isso vai causar impactos na flora e na fauna, tá bom? E essas questões ambientais são bastante cobradas no Enem, tá? E os óxidos básicos? Eles são formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos em sua maioria, tá? Então, temos aí como exemplo o óxido de sódio, óxido de magnésio, óxido de cálcio, que quando reagem com água vão formar bases, por isso óxidos básicos. E eles vão reagir com água também, como se fossem realmente bases, vão reagir com ácidos, como se fossem realmente bases, e vão neutralizar esses ácidos formando sal e água. Então, olhem o exemplo aí, ó. Óxido básico com água vai formar base. É o exemplo do óxido de sódio, que ao reagir com água vai formar o hidróxido de sódio. O óxido de cálcio, que ao reagir com água vai formar o hidróxido de cálcio, que a gente chama, né, o óxido de cálcio de cal virgem ou cal viva, né? Isso aqui, ó, o óxido de cálcio em água
formando o hidróxido de cálcio, é a reação que acontece na criação da terra, quando a gente tem um solo ácido e precisa neutralizar esse solo, ou até mesmo torná-lo um pouco mais básico. Geralmente se utiliza cal, porque a cal vai reagir com a umidade do solo e vai formar hidróxido de cálcio, neutralizando o ácido, né? Neutralizando essa acidez do solo, tá? E o óxido de magnésio aqui, que eu coloquei como exemplo, reagindo com ácido clorídrico. Então, aqui, ó, o óxido de magnésio, ele está reagindo com ácido como realmente se ele fosse uma base. E vai formar sal e água numa reação de neutralização, tá bom? Temos os óxidos neutros, que são aqueles que não vão reagir nem com ácidos, nem com bases, né? E nem com água, tá? Nós temos apenas 3 óxidos neutros, que é o NO, o CO e o N2O. Então, se eu reagir um desses óxidos com água, não vai acontecer nada, não vai ocorrer a reação. Se eu reagir com ácido, também não vai acontecer nada. E se eu reagir com base, também não vai acontecer nada, não ocorre reação, tá bom? Temos os óxidos anfóteros, que são aqueles que possuem caráter intermediário, né, entre ácido e básico. Então, ele vai se comportar dependendo, né, do meio em que ele esteja. Se ele estiver em um meio ácido, né, reagindo com ácido, ele vai se comportar como uma base. Se ele estiver em um meio reagindo com uma base, ele vai se comportar como ácido, ok? Então, olha só. Eu coloquei aqui o exemplo do óxido de zinco, que reage com ácido clorídrico, ó, óxido de zinco com ácido. O que vai acontecer? Ele vai neutralizar esse ácido, como se ele fosse uma base. Então, aqui ele está agindo como óxido básico, né? Então, ele está reagindo com ácido, formando sal e água. Nesse segundo exemplo, o óxido de zinco está reagindo com o hidróxido de sódio, que é uma base, né? Hidróxido de sódio, o OH aqui, é uma base. Então, ele está se comportando aqui como ácido. Ele está neutralizando a base, formando sal e água. Então, ele possui um caráter anfótero. Ele tanto pode se comportar como ácido, quanto como base. Vai depender do meio em que ele está. E temos outros exemplos aí, né? Alumínio forma óxido anfótero, né? Óxido de alumínio. O zinco, chumbo, estanho e o arsênio são elementos que formam óxidos anfóteros. Então, vamos fazer uma questão, ó. Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte reportagem: solo ácido não favorece plantio. Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo de girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados com pH acima de 5,2, que indica menor acidez na terra, conforme as recomendações da Embrapa. O agricultor deve colocar por hectare 40 kg a 60 kg de nitrogênio, 40 kg a 80 kg de potássio, 40 kg a 80 kg de fósforo. O pH do solo na região do agricultor é de 4,8. Dessa forma, o agricultor deverá fazer a calagem, né? Então, olha só, nós temos um pH de 4,8. Nós temos um pH ácido, ok? Então, para tornar esse solo ótimo para plantio, né, é necessário aumentar esse pH, já que solo ácido não favorece o plantio. Como que esse pH será aumentado? Pela calagem, a adição de uma substância com características básicas para conseguir neutralizar esse ácido. Então, suponha que o agricultor vai fazer calagem, aumento do pH do solo por adição de cal virgem, que é o óxido de cálcio. De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação de cal, que é o óxido de cálcio, com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio, que reage com íons H+, ocorrendo então a formação de água e deixando íons cálcio +2 no solo. Considerando as seguintes equações, o processo de calagem descrito pode ser representado pelas equações. Então, galera, como eu disse para vocês, o óxido de cálcio é adicionado ao solo para fazer a calagem
Por quê? Se eu tenho um solo ácido, esse solo possui íons H+, né? É isso que causa a acidez do solo. Então, esse solo é rico ali em H+, em íons H+. O óxido de cálcio, por ser um óxido básico, ele vai conseguir reagir, né, com a água do solo, com essa umidade, formando hidróxido de cálcio, que vai reagir com os íons H+, neutralizando-os, né? Então, quais são as reações que vão representar esse processo? Nós temos a primeira, que é o óxido de cálcio reagindo com água, formando a base, ok? A reação que está corretamente balanceada é qual? Ó, balancear é o que eu falei na aula passada, é igualar o número de átomos de um lado e o outro da reação. Então, olha só, aqui nessa primeira reação eu tenho 2 hidrogênios aqui e 4 hidrogênios aqui. Esse coeficiente estequiométrico, que é esse número que aparece aqui na frente, ele multiplica o número de átomos na molécula. Então, se na molécula de H2O eu tenho 2 átomos de hidrogênio, vezes 2 eu tenho 4. Então, essa não é uma reação balanceada. A número 2, nós temos 2 átomos de hidrogênio aqui e 2 átomos de hidrogênio aqui, ó. 2 átomos de oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Um cálcio. Então, essa reação 2 é a correta. É a que representa, né, o primeiro processo aí. Depois, o hidróxido de cálcio vai reagir com o H+. Qual é a reação correta aí? Ó, ele vai reagir com o H+, tornando, né, formando água e íons cálcio mais 2. É o que diz aqui na questão, ó. Ocorrendo, então, a formação de água e deixando os íons cálcio mais 2 no solo. Então, a resposta correta é 2 e 3. São essas duas reações que vão representar corretamente esse processo. Então, a resposta correta aí é a letra C. E para finalizar, vamos fazer a nossa última questão. Cristal ou vidro? O vidro cristal e o vidro comum têm uma estrutura molecular de desenho praticamente idêntico. A diferença está nos elementos químicos que compõem essa estrutura, afirma Oscar, Filho, professor de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de São Carlos. Também conhecido como vidro de cal-soda ou soda-cal, o vidro comum é feito de areia, que é sílica, soda, óxido de sódio, e cal, que é o óxido de cálcio, óxido de alumínio e óxido de alumínio. Já na composição do vidro cristal, entra apenas a sílica e o óxido de chumbo, substância que dá mais brilho e maior peso ao produto. Observando o texto acima, podemos afirmar que o óxido de sódio tem fórmula NaO. Galera, sódio é um metal alcalino. Ele está lá na família 1 ou 1A da tabela periódica. O que isso quer dizer? Que o sódio ele tem apenas um elétron em sua camada de valência. Lembra? Todos os metais que estão na família 1 possuem um elétron na camada de valência. Os que estão na família 2, 2 elétrons. Aí a gente pula lá para 13, 3 elétrons. E assim por diante. Então, se o sódio possui um elétron na camada de valência, ele possui tendência a perder esse um elétron. Então, ele vai formar íon Na mais 1, né? Cátion Na mais 1. E o oxigênio, que tende a ganhar 2 elétrons, forma o íon oxigênio menos 2. Cruzando as cargas, ó, Na mais 1 e O menos 2, o 2 vem para baixo do sódio e o 1 vai para baixo do oxigênio. Então, a fórmula correta seria Na2O, ok? Letra B. O óxido de cálcio é um óxido ácido ou anidrido? Óxido de cálcio, galera, é um óxido formado por cálcio, que é um metal alcalino terroso. Metais alcalinos terrosos formam óxidos básicos, que vão reagir com água formando bases, ok? Então está errado. Óxido de cálcio é um óxido básico. Ele está dizendo aí óxido ácido ou anidrido. Óxidos ácidos, galera, também podem ser chamados de anidridos. É uma nomenclatura utilizada antigamente, hoje nem tanto, tá? Mas pode ser chamado. Letra C. A fórmula do óxido de alumínio é a L2O3. Correto, né? Por quê? Porque o alumínio está na família 13. Ele tende a perder 3 elétrons e formar o íon Al mais 3.
né? E o oxigênio é menos 2. Cruzando, o 2 de oxigênio vem para baixo do alumínio e o 3 de alumínio vem para baixo do oxigênio. Então, a gente tem a L2O3. Letra C correta, ok? Letra D. Todos os óxidos presentes no vidro comum ou vidro cristal são óxidos ácidos. Não, vimos aí anteriormente, né, que o óxido de cálcio é um óxido básico, assim como o óxido de sódio também é um óxido básico, porque o sódio é metal alcalino. E letra E, o óxido de chumbo é um óxido molecular. Sim. Errado, gente, desculpa. O chumbo, ele é um metal, né? Então, ele não vai formar óxido molecular, ele vai formar óxido iônico. Então, a resposta correta aí é a letra C, né? A fórmula do óxido de alumínio é a L2O3. Percebam que nós falamos aqui que os óxidos básicos, eles serão formados por metais alcalinos e alcalinos terrosos. Os metais alcalinos e alcalinos terrosos, eles recebem esse nome de alcalinos porque eles formam álcalis. Álcalis são bases. Então, olha só, o nome deles, metais alcalinos e alcalinos terrosos, diz respeito a essas propriedades, né, deles de formar bases quando reagem com água e também de reagir com ácido, né, formando sal e água. Ok, galera? Então, é legal saber isso aí, porque pode aparecer alguma questão em prova. E esses conteúdos de funções inorgânicas são conteúdos bastante cobrados nos vestibulares, né? Enem, UERJ, CEDERJ, que são os vestibulares que vocês vão fazer, né? E nos outros vestibulares também, como o FUVEST, né? Os outros vestibulares importantes que nós temos aí. Tá bom, galera? Então, olha só. Lembrem sempre, né, que todos nós estamos passando por esse momento difícil, mas que nós vamos passar por isso juntos, nós vamos conseguir superar isso juntos. Então, estudem, galera, procurem ajuda se precisar, nós estamos aí para ajudá-los no que for preciso. Então, vamos passar por isso juntos, tá bom? Um grande abraço a todos!